A palavra de Deus, lá em 1 Samuel 15:22, diz assim: Alguma vez o Senhor tem o mesmo prazer nos holocaustos e sacrifícios do que na obediência à sua palavra? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Ele está muito mais interessado em que lhe obedeças do que na gordura de carneiros. Rebelião é um pecado tão grave como a própria feitiçaria. A obstinação é uma coisa tão má como a idolatria. Já que rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou como rei. Essas palavras Samuel disse para Saul, depois que Saul foi rejeitado por Deus, por não obedecer aquilo que Deus tinha lhe mandado através do profeta, que era para destruir os amalequitas, destruir boi e jumento, não deixar ninguém, não trazer ninguém vivo. E Saul fez ao contrário. Ele pegou o melhor do rebanho, o melhor, ele desobedeceu. Mas o que eu acho interessante nessa palavra aqui é essa palavra obstinação. Saul foi colocado como rei escolhido, ungido pelo sacerdote, teve várias vitórias, Deus lhe deu lá várias vitórias, mas de repente ele endureceu o coração, porque a obstinação é isso. E ele resolveu não ouvir mais a palavra do Senhor. E você que é comparado com a obstinação, a teimosia do coração, como é que eu vou te explicar? É igual como você enxergar o pecado e não querer vê-lo. Você tapar o pecado com um pano de fundo, você fingir que não vê isso, porque seu coração está obstinado, seu coração está duro. Você não quer enxergar, não quer obedecer a palavra. E hoje tem muita gente assim, gente. Pecado é pecado, ele nunca vai deixar de ser pecado, não existe pecadão ou pecadinho, existe pecado. E tem muita gente que às vezes quer tapar o sol com a peneira, quer tapar o pecado, quer encobrir ele, acha que não, porque Deus não vai fazer, não, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Não. Se nós que conhecemos a palavra, se nós começarmos a errar conscientemente e querer que os outros aceitem os nossos erros, nós estamos com o coração obstinado, teimoso, endurecido para a palavra. E começamos a agir na nossa própria vontade, naquilo que nós queremos fazer, e não pela vontade de Deus. Uma das coisas mais difíceis do homem aceitar é a perda. A perda é algo muito difícil para as pessoas aceitarem, porque a perda dói. A perda, ela machuca, a perda, ela fere. E quando nós lidamos com perdas, nós temos que olhar quando você perde muito dinheiro, ou você tem muito dinheiro, e você perde, você sente. Mas o dinheiro em si, ele só sobra para a sua cabeça se você permitir. Agora, o poder de ter um cargo em mãos, ele te leva muito mais além, pode subir para a sua cabeça de uma forma tão grande que tem pessoas que quando perdem um cargo se revelam porque não aceitam. Aí perde a submissão, perde a direção, perde tudo que aprendeu, porque o coração dela está no cargo. Você conhece uma pessoa quando você dá um cargo para ela, ela se transforma. Então as pessoas, elas têm muita dificuldade em perder a posição. E Saul aqui se desesperou-se porque ele perdeu essa posição. Mas ele perdeu essa posição de rei porque ele desobedeceu o profeta. Ele desobedeceu o mandamento de Deus. Por isso que houve a perda. Só que mesmo assim ele argumentava. Só por último, quando Samuel falou para ele que a obstinação é uma coisa tão má como a idolatria, já que rejeitaste a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou como rei, aí ele foi, sim, eu pequei. Finalmente ele admitiu. É verdade que desobedeci as tuas instruções e as ordens do Senhor. Tive medo do povo, por isso fiz o que me pediram. Quer dizer,
O povo pediu para ele, não, vamos levar esse despojo, vamos levar esses gado, é muito gado, é muita coisa, vamos levar isso aqui. Ele teve medo do povo, mas perdeu o temor de Deus. E por isso que ele caiu. Ele teve medo das consequências de ouvir o povo, de ouvir pessoas. Ele teve medo da reação das pessoas, mas não teve mais o temor de desobedecer a palavra do Senhor. E por isso que ele caiu. Então nós temos que prestar muita atenção, às vezes, quando as pessoas perdem uma posição, perdem um cargo, e muitas vezes elas se vitimizam. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Foi uma injustiça que fizeram comigo, foi algo que fizeram comigo que me machucou, me feriu, não foi justo, me traíram, jogaram pedras em mim. Analisa bem toda a situação, porque muitas vezes o coração da pessoa está no cargo, e quando o coração dela está no cargo e está nas pessoas, ela começa a cometer atrocidades, ela começa a não enxergar mais o sentido da palavra, ela cai na desobediência e automaticamente não são as pessoas que traem ela, não são as pessoas que tiram ela, é Deus que rejeita essa pessoa. E aceitar a rejeição de Deus é uma coisa muito difícil, é tão difícil que Saul terminou se matando. Aceitar a rejeição de Deus, aceitar que errou, que fraquejou, que não obedeceu a palavra, que não fez o que era certo, é algo que a pessoa tem que ter muita humildade no coração. Porque quando o cargo pesa, essa situação é bem complicada. A humildade muitas vezes some, a pessoa se apega ao cargo e começa a se vitimizar, achando que ela é vítima por tudo que fazem com ela e não reconhece mais seu erro.